E aí pessoal, aqui é mais um Gaia Nerd, voltando à minha análise da matemática de 3D&T. Nós analisamos os problemas matemáticos de 3D&T e agora estamos analisando as soluções para os problemas de 3D&T. Eu separei aqui duas variantes que eu fiz, que foram feitas ao longo de vários anos de jogos de 3D&T. E essas duas variantes são aquelas que mostraram maior possibilidade de solução para os problemas apresentados. No último vídeo eu mostrei o D&T Gaiden. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque eu também falo quais são os problemas de 3D&T e os problemas que foram apresentados aqui no vídeo. Eu sugiro que você veja os outros vídeos para não ficar perdido. E agora eu vou falar então do 3D&T VRA Ultimate, que a sigla pode ser 3D&T VRAL. O VRA é o sistema, é a versão de 3D&T que é o do vermelho revisado e ampliado. É a versão do 3D&T que rolava 1d6 para cada ponto de atributo de característica no combate. Como já foi mostrado nos vídeos anteriores, o VRA ele consegue lidar com o problema apresentado da desproporção entre a taxa de dano e a taxa de pontos de vida do 3D&T. O maior problema do VRA, infelizmente, contudo, era na sua enorme variação. Tanto dos resultados, quanto também nos problemas de desproporção entre pontos, em níveis baixos e em níveis altos. Porque em níveis baixos, cada um ponto vale muita coisa, e em níveis altos, cada um ponto vale nada. Então esses são os grandes problemas do VRA. Além disso, o VRA ele tem o problema de rolar muitos dados, mas que nós já resolvemos no sentido de que ao invés de você rolar um dado para cada ponto de atributo, você rola um D6 e multiplica pelo atributo. Porém, a grande questão é que também tem outro problema, que é a lentidão do jogo. Em valores altos, fica muito lento a rolar esses dados. Mas vamos agora ver o VRA Ultimate. Qual é a grande diferença entre o VRA Ultimate do VRAL? O VRAL ele coloca como regra que o combate é força poder de fogo vezes 1d6 versus a armadura vezes 1d6. Então ele coloca como regra o que não era uma regra concreta no 3D&T VRA. Isso agora é regra, então se você rolou 5 e você tem 3 de poder de fogo, você teve um total de 15 de dano. E aí o cara tem 2 de armadura e rola 2, ele teve um total de 4. E aí seria 15 menos 4. Qual é a outra grande mudança do VRA, do sistema VRAL, do Ultimate? É que os pontos de vida são resistência vezes 10. Ok? Isso aí altera bastante a coisa. Por quê? O que nós temos, de forma geral, usando um D6, é que a maior variação é se alguém rolar 1 e outro rolar 6. Então nós temos uma variação de 5 pontos, que 6 menos 1 é 5. Você tem 5 pontos de variação. Num dano multiplicado, e com pontos de vida sendo resistência vezes 5, você tem que há uma possibilidade real de, em todo o combate, você derrotar o oponente num único golpe. O oponente igual a você, que isso não deveria acontecer. Um oponente igual a você não deveria ser derrotado com um único golpe. Essa é a grande questão, considerando a questão de equilíbrio, de sistema, etc. Então, com ponto de vida sendo resistência vezes 10, você reduz a questão dos extremos no VRA. Por isso, estas são as duas principais mudanças. Vamos agora analisar como isso acontece na concretude, quando você tem ataque 1 contra defesa 1. Lembrando, como sempre, nessa análise eu boto que atacante rola 4, defensor rola 3, tá bom? Lembrando sempre isso. O atacante rola 4, 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 na defesa é 3. 4 menos 3 é 1 de dano. O cara perde 1 de dano. Em média, as pessoas vão ter, tomando aqui, oponentes iguais, ele vai ter 1 em todos os atributos, então ele vai ter resistência 1, vezes 10, ele tem 10 PVs. Você vai ver que o dano equivale a 10% dos pontos de vida totais do cara. Com ataque 5, 5 vezes 4, 20. A defesa 5, 5 vezes 3, 15. Então 20 menos 5 é 5 de dano. O cara vai ter 50 pontos de vida, equivale a 1/10 dos pontos de vida do cara. O que nós vemos? Em média, contra oponentes médios, equilibrados, equivalentes, você vai ter que o ataque vai causar 10%, 10% dos pontos de vida do cara. Você vai ver que se você comparar com as outras taxas que nós estamos utilizando, que é 1/5, você vai ver que, ok, o dano reduziu, não é bem assim. Por quê?
Este sistema, eu já falei e vou repetir, esse sistema tem como um dos problemas dele grande variação. Coisa que, vamos voltar aqui para o DT Gaiden, que é o outro que eu mostrei, a variação é muito pequena, a variação é muito reduzida. O DT Gaiden é bastante constante. Esse aqui ele é bastante aleatório. Sendo bastante aleatório, você tem que dar um espaço para os oponentes não serem desintegrados com um único golpe, porque senão os combates vão ser muito aleatórios. Você vai ter oponentes muito fortes que morrem com um único golpe, oponentes muito fracos que resistem a oponentes muito fortes. Isso gera normalmente uma questão de irritação na maioria dos jogadores, porque gera uma coisa assim que não sei, como se não tivesse controle no seu personagem. Então o ideal é que você tem que ter esse espaço para os extremos. E isso aí, a taxa de dano ser em média com oponentes iguais 1/10 do ponto de vida, não é algo ruim, porque a variação é muito grande nos extremos. Então, por exemplo, o VRA ele tem uma curva muito equilibrada nos resultados. Esse aqui ele tem uma curva com muitos picos dentro da curva de possibilidades estatísticas. Então você tem que dar espaço para as pessoas poderem resistir aos extremos. Por isso que a taxa de dano aqui equivale em média a 1/10 dos PVs totais. Ok? Como seria ataque especial? O ataque especial seria habilidade versus habilidade. Novamente, lembrando, não uso pontos de magia. Eu desconsidero pontos de magia para o RPG e para as modalidades que eu estou desenvolvendo, porque pontos de magia são outro fator muito mais aleatório e muito mais difícil de equilibrar do que você ter um atributo contra outro atributo. E torna o jogo muito mais complexo. Lembrando que eu quero as variantes que eu estou propondo e eu estou pesquisando e eu estou desenvolvendo focam num RPG mais simples. Então, habilidade versus habilidade ou talvez resistência, isso aqui é aberto a testes. Eu uso essa variante há muito tempo também e nunca cheguei a uma conclusão do que é melhor. Talvez tenha até que deixar para o mestre escolher se ele prefere que seja testado contra resistência ou habilidade. Eu gosto de botar habilidade para valorizar a habilidade. E em caso de sucesso, dá mais 1 na característica, mais 2 caso você tenha a vantagem, etc, etc, etc. Então você faz um teste de habilidade versus habilidade, caso você tenha sucesso, você aumenta seu poder de fogo ou ataque em 1, mais 2 caso você tenha a vantagem, por aí vai. Vamos ver os problemas. Os problemas são, em valores altos, acima de 10, a multiplicação torna o jogo lento, e valores tendem a se anular. Isso aqui é um outro problema. Valores baixos tendem a ser explosivos, valores altos tendem a se anular. O que isso quer dizer? Um jogo inicial com personagens com pontos variando de 1 a 5, eles são muito mais explosivos. Por quê? Quando você tem um atributo 1 e compara com o atributo 4, 4 é literalmente 4 vezes mais do que você. Então os valores baixos são muito mais explosivos. Um ponto faz toda a diferença. Em valores altos, por exemplo, ao invés de ser 1 contra 4, é 11 contra 15, é uma variação de chega no máximo a 50%, a 1.5, e não 4 vezes mais. Então, em valores altos, as coisas tendem a se anular. Isso é um problema relativamente ruim, mas que ele não é muito grande, mas em função da resistência ter pontos de vida, os pontos de vida são iguais à resistência vezes 10, e tem essa questão. O jogo ele funciona mais ou menos bem até atributo no 20. Depois disso ele não funciona muito bem. Diferente do Gaiden, que pode funcionar com atributo 100, 200, 5 milhões, não faz diferença. No Ultimate há um problema, porque em atributos muito altos, essa tendência de se anular fica muito mais concreta. Esse é um problema real no VRA, mas raramente você vai ter uma campanha de 3DT acima de 20 pontos. Raramente você vai ter isso. Então, dá para jogar sem grandes complicações. E o outro problema são esses daqui. A multiplicação torna o jogo lento. Isso é um problema concreto. Se você está agora acima de 5, você vai ter problemas na sua mesa de jogar, porque 5 vezes 7, 35, você vai ter que ter jogadores que saibam multiplicar de cabeça e rapidamente as coisas, senão você vai ter um jogo complicado. E até porque você vai ter, por exemplo, 5 vezes 7, 35, o outro rolou 6, 6 vezes 4, 24, aí vai ser 35 menos 24 vai ser o dano. Você repara que que há uma lentidão no processo de cálculo, isso é um problema real, e infelizmente nós seres humanos não somos calculadoras vivas. Então,
o jogo vai ficar lento, com números altos. E por fim, ainda mantém a questão de variações extremas nas rolagens. Um cara rola 6 e tem atributo 5, ele vai ter um total de 30 no dano, e o outro tem 2 de armadura e rola 1, ele vai ser 30 menos 2, vai tomar 28 de dano. Isso é um dano que vai acabar com a maioria dos personagens de nível baixo. Então, a extremitude ainda é real, ainda é um problema real nesse sistema, mas é muito reduzido por causa da resistência vezes 10. Então vamos lá. Vendo o D&T Gaiden e o 3DT Vral, eles ambos conseguem lidar com o problema da taxa de dano e taxa de pontos de vida, criam um sistema muito mais equilibrado. Então, qual é a grande questão? Este aqui, o Gaiden, ele é, na minha opinião, a melhor opção, porque ele mantém uma cadência equilibrada, de proporção, independente de qualquer. Ele não quebra em nenhum valor do jogo, ele não quebra em valor baixo, em valor médio, em valor alto. Ele pode ser usado para qualquer campanha, de nível 0, de nível 1, de nível 5 em todos os atributos, de nível 300 em todos os atributos. A grande questão dele é que ele não tem muita variação aleatória na rolagem de dado, ok? Ao invés disso, ele promove maior nível tático e escolhas táticas dos jogadores. Então, essa é a grande questão. Porém, esse aqui, o Vral Ultimate, ele tem mais aleatoriedade. Então, acaba uma questão de gosto. E ambas as possibilidades são plausíveis, ambas são factíveis, e é possível você jogar mais ou menos o mesmo RPG com as mesmas características, utilizando ora uma variante do jogo, ora a outra variante. Estas são as minhas propostas, estes são os RPGs que eu estou promovendo e propondo, e a depender de como seja a reação e qual que vocês até mesmo escolham, eu vou fazer um manual ou outro. Mas isso aí é uma questão mais para frente, ver até mesmo. Comentem no vídeo o que vocês acham, divulguem esse vídeo para quem tem interesse em design de jogos e design de RPG. E basicamente é isso, pessoal. Essas são as formas e as principais soluções para o 3DT. Aqui foi Gagaia Nerd. Até a próxima, pessoal. Falou!